Leilin seguiu Dylan até uma grande tenda branca. Um cheiro de incenso dentro permeava o ar. Isso mascarava o odor almiscarado e sujo dos escravos e vários excrementos corporais. Apesar disso, a atmosfera era muito melhor do que fora. Os escravos aqui usavam roupas finas que podiam cobrir um pouco suas áreas privadas. Dylan trouxe Leilin para alguns caras extremamente musculosos. Eles foram todos criados e ensinados por um cavaleiro. Como eles se parecem? Atrevo-me a dizer que estas satisfazem definitivamente a sua exigência. Leilin acenou com a cabeça e caminhou em direção a um cara grande careca. Lasca. Stunt Scan. Bip. Força do alvo. 3.1. Agilidade. 2.8. Vitalidade. 2.9. Força espiritual. 1.5. Status. 12 de neurotoxin. As estatísticas dos outros escravos do nível Night eram mais ou menos parecidas. Leilin observou que suas pupilas estavam arregaladas e um tanto desanimadas. A mente destes cavaleiros parece ter sido afetada por algo. Dylan apressou-se a sorrir, desculpando-se. As resistências dos cavaleiros são sempre mais altas que o normal. Para atender às várias necessidades de nossos clientes, não podemos usar a marcação padrão para controlar sua consciência. Todos passaram por constante lavagem cerebral e subjugação corpórea. Além disso, eles eram controlados por drogas, transformando-os em servos de alto nível. Embora eles possam não ser tão brilhantes quanto os cavaleiros regulares, eles ainda são capazes de entender alguns comandos simples. Marcar a consciência era o que os magos oficiais usavam para controlar seus servos. No entanto, foi um pouco ineficaz se os acólitos fossem usá-lo. Dylan obviamente percebeu a força de Leilin antes de oferecer este lote de mercadorias para ele. Não é ruim. Qual é o preço? Perguntou Leilin. 100 cristais mágicos cada um, respondeu Dylan. Leilin acenou com a cabeça e escolheu 2 com as melhores estatísticas. Depois de pagar os Magic Crystals, ele recebeu um organismo parecido com o escorpião de Dylan. A picada deste Desert Scorpion contém um veneno único. Essas secreções venenosas desse escorpião foram usadas em seus 2 escravos. Se eles não tomarem o antídoto produzido pelo escorpião em 10 dias, eles morrerão horrivelmente. Claro, isso deve ser usado como último recurso para controlá-los. Afinal, durante o treinamento, eles já sofreram lavagem cerebral para obedecer aos comandos do mestre. Agora, a vida desses 2 cavaleiros é sua. Dylan respeitosamente entregou a caixa contendo a picada do escorpião. Leilin acenou com a cabeça e manteve a caixa. Além disso, eu preciso de uma empregada de serviço, que possa assumir o papel de assistente durante os experimentos. Quando Leilin saiu do mercado, 2 cavaleiros vestindo armaduras e uma empregada delicada, mas bonita, seguiram atrás dele. Os olhos da empregada estavam límpidos e ela usava um vestido de algodão preto. Segundo Dylan, essa empregada recebeu treinamento extensivo desde que era jovem. Ela era mais do que capaz de assumir o papel de assistente de experimentos simples. Ela encontrou os requisitos de Leilin muito bem. Além disso, ela havia tomado a essência da Mandara Flower, que poderia neutralizar a radiação de um magus. Isso a mantinha jovem. O custo foi seu tempo de vida, que foi reduzido para apenas 30 anos. O Elinel Market fez muito bem em projetar esse nível. Nós podemos realmente escolher nossas saídas livremente. No entanto, este é um serviço que só os clientes premium podem desfrutar. Quando Leilin e seus servos apareceram, não estavam mais na pequena aldeia. Eles estavam nas paredes externas de uma cidade. Este foi um serviço premium fornecido pelo mercado de Elinel, mas também houve uma taxa para isso. Se isso ajudou a evitar mais problemas, valeu a pena para Leilin, que não era muito forte agora. Mestre, os cavaleiros e a empregada se ajoelharam e o saudaram. Leilin acenou com a cabeça indiferente. Você tem nomes? Os 2 cavaleiros se entreolharam, e seus olhos finalmente se apagaram. Não,
Por favor, conceda-nos um, mestre. A empregada também balançou a cabeça e de fato pareceu bastante lamentável. Você será chamado Green. Ele apontou para o cavaleiro maior. Você será chamado Fraser. Este foi outro cavaleiro. Quanto a você, Leilin olhou para a bela empregada. Ana vai fazer obrigado por nos conceder nomes de mestre, vamos gravá-lo fielmente em nossos corações. Os três subordinados se ajoelharam no chão e beijaram o sapato de Leilin. Tudo bem, Leilin acenou com as mãos e as pôs em pé. Ele então olhou para o seu entorno. Parecia ser uma pequena frente, e havia até a silhueta de uma grande cidade à frente. Era, pelo menos, 10 vezes maior que a cidade em que ele estava antes. A entrada tinha carruagens e carros entrando e saindo. Parecia estar florescendo. Green. Vá comprar uma carruagem de cavalos na cidade. Vou esperar por você aqui. Leilin jogou uma bolsa preta para o cavaleiro maior. Além disso, compre alguns produtos para a nossa jornada, além de algumas roupas. Leilin o instruiu. Mesmo desde que ele destruiu o seu peito de livros de feitiços e vendeu todas as suas poções, as suas posses restantes totalizaram mais de 3.000 cristais mágicos ao todo. Sua bagagem também foi reduzida em mais da metade. Ele poderia caber todos eles em uma mochila. Quanto aos itens de acampamento que ele usou anteriormente, ele já os destruiu antes de ir ao mercado para se poupar do trabalho de voltar. Sim, Sr. Green pegou a bolsa e inclinou-se um pouco quando estava prestes a sair. Além disso, não me chame senhor a partir de agora, o jovem mestre fará. Leilin tocou seu rosto jovem e ficou um pouco perplexo. Nós obedecemos. Os três se ajoelharam no chão. Vendo a figura de Green saindo, Leilin virou de repente e perguntou a Fraser: você tem alguma noção do tempo antes de se tornar escrava? Fraser tinha cabelos castanhos e olhos azuis, e seu corpo estava cheio de cicatrizes. Além disso, sua idade não podia ser determinada, mas ele parecia ter uma abundância de experiências e sofrimentos. Não me lembro mais. Toda vez que tento, sinto uma dor na cabeça. Fraser tocou a testa como se estivesse tentando lembrar de algo. Seu rosto se encolheu de dor. Então é assim. Leilin supôs que poderia ser a influência de alguma droga ou feitiço que só era eficaz em humanos normais. Agora ele provavelmente poderia quebrá-lo se passasse algum tempo nisso, mas ele absolutamente não tinha a intenção de fazê-lo. Afinal, seu objetivo era adquirir subordinados, não buscar problemas. Aqueles que foram capturados como escravos foram os perdedores de batalhas e guerras. Se eles recuperassem suas memórias e procurassem a ajuda de Leilin, o que ele deveria fazer então? Mesmo que não, quem sabe se continuará sendo leal a ele. E você? Leilin olhou para a tímida Ana. A pele de Ana era extremamente branca e emitia um brilho leitoso. Isso fez Leilin impulsivamente querer tocá-la. Seu rosto também era extremamente requintado como um boneco. Ana foi criada por um comerciante desde a infância e acabou sendo vendida para ser Dylan. Para uma empregada como ela, era naturalmente mais conveniente prepará-la em uma idade muito jovem. Além disso, ela teve que aprender vários conhecimentos e preparação de etiqueta. Só então ela mereceria o carinho daqueles superiores. Claro, ela teve que tomar algumas lições em agradar os homens. Ana olhou para Leilin, que ainda estava envolto na capa, incapaz de discernir seu semblante. No entanto, baseado apenas na voz, deduziu que deveria pertencer a uma pessoa mais jovem. Ela não pôde deixar de corar. Que lições você tirou antes? Quanto você sabe sobre os magos? Eu aprendi a ciência de todas as coisas vivas, e identificação de ervas, mas apenas algumas preparações de ingredientes simples. Ana não é uma acólita. Para experimentos que exigem uso de partículas de energia, sou impotente nessa área. Minhas desculpas, jovem mestre. Os dedos de Ana apertaram o vestido e pareceram desconcertados. Isso não é nada ruim. Leilin estava realmente satisfeita. Ele tinha muitos segredos,
Deixar um estranho se juntar às suas experiências era inadequado. Ajudá-lo com preparativos básicos já era bom o suficiente. Se ele quisesse um assistente de magos, ele ou ela deveria ter pelo menos um nível de acólito. Este nível de escravo é extremamente caro e sempre foi cheio de problemas. Embora ele não visse nenhuma no mercado de escravos, Lei Lin sabia que em algum outro lugar no mercado, haveria outro mercado de escravos que se especializava em vender acólitos como escravos. Afinal, para muitos magos negros, apenas os acólitos que resistiam à radiação eram os melhores sujeitos para seus experimentos. Quanto às fontes de tais escravos acólitos, eles fizeram uso de criminosos de guerra ou prisioneiros. Se a Absalom Forest Academy foi completamente derrotada, e a sede tomada, então o destino de todos os acólitos da academia, além daqueles apoiados por facções fortes, provavelmente terminará como escravos. Quanto a pessoas como Lei Lin, que escapou antes, só conseguiu traçar uma linha clara entre ele e a academia no futuro. E tome os 4 mares como sua casa, tornando-se um lamentável viajante. Neste momento, eu só posso rezar na academia vence. Mesmo se eles perderem, espero que eles não percam mal. Lei Lin olhou para o ocidente, sua expressão um pouco sombria. Ao ver o jovem mestre tornar-se pensativo, Ana e Fraser inclinaram a cabeça também, sem se atrever a dizer uma palavra. Com o ruído das rodas rolando gradualmente se aproximando, Lei Lin podia ver um cavaleiro dirigindo uma carruagem de cavalos. A aparência parecia ser Green. A carruagem do cavalo era de cor preta e não tinha muitos padrões. Os mercadores que vendiam a carruagem não sabiam se Green pertencia à nobreza, de modo que não ousaram se inscrever na carruagem. No entanto, parecia extremamente resistente. Um par de grandes cavalos negros estava puxando-o, correndo rapidamente para Lei Lin. Jovem mestre Green desceu da carruagem e entregou a bolsa de dinheiro de volta para Lei Lin com as 2 mãos. O preço do transporte não há necessidade de mais discussão. Lei Lin assumiu e depois jogou a bolsa do dinheiro para Ana. No futuro você vai lidar com as finanças. Se não houver o suficiente, então me pergunte. Sim, jovem mestre. Ana cuidadosamente guardou a bolsa de dinheiro. Nele havia apenas algumas moedas de ouro usadas por humanos normais. Lei Lin só precisava de um pouco de esforço para conseguir o quanto quisesse. O que ele estava preocupado eram os Magic Crystals, a moeda usada no Magus World. Foi uma pena que, mesmo nas regiões costeiras do sul, Magic Crystals estivessem em alta demanda como moeda. Depois de visitar tantos mercados, Lei Lin pôde ver lojas trocarem moedas por Magic Crystals, mas nunca o contrário. Estes eram seus subordinados no futuro. Depois de pensar por um tempo, Lei Lin soltou o capuz e revelou um rosto arrojado. Sua aparência, no entanto, ainda estava em seu estado ligeiramente alterado. Vocês serão meus ajudantes de confiança no futuro. Então dê uma olhada na minha verdadeira aparência. A razão pela qual Lei Lin se disfarçou foi comprar e vender recursos. Agora, já que todas as suas poções foram vendidas, ele não precisou de um disfarce. Essas pessoas também tiveram que conhecer Lei Lin diariamente, então eles definitivamente verão sua verdadeira aparência, então quanto mais cedo melhor. Depois que Lei Lin removeu o feitiço, os músculos de seu rosto se contorceram e retornaram ao seu rosto juvenil original. Vendo Ana e o resto acenando com a cabeça, Lei Lin ordenou: vamos partir para a província de Estuodes.